Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. Você realmente sabe o que foi a Inquisição? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Mais de 200, essas 200 horas está demorando a passar, porque eu cansei de... Não conto mais, Roberto. Bota Não 300, já chegou a 300 horas. Vamos focar em 300, que é sucesso. Vamos focar em 300. Então, 4 anos de programação, muitos e muitos programas gravados sobre espiritualidade de forma leve, laica e plural. Assuntos que só a Reconnect trata. Só a Reconnect trata. Você vai ver por aí alguns podcasts que falam sobre espiritualidade. Mas tem muita gente que é assim, é muito especializado em religiões de matriz africana, ou fala sobre determinado assunto, mas a gente fala sobre tudo e com todos. Nosso interesse aqui é que as pessoas tenham voz, é que a gente possa aprender e fazer com que os nossos reconectados pensem também, né? É isso aí. Tirem suas conclusões. Você sabe, Roberto, você sabe, você é historiador, mas você é de casa, realmente, sabe o que foi a Santa Inquisição? Né? Para responder essa pergunta para a gente, ele que foi campeão dentro dos mais convidados pelo programa do saudoso Jô Soares, né? Foi 8 vezes por programa de Jô Soares, porque você não sabe, as pessoas não conhecem as pratas da casa, né? Muitas pessoas não sabem que um cearense foi um dos mais convidados do programa do Jô Soares. E a gente está tentando bater esse recorde. E a gente está tentando bater esse recorde, porque ele também é um dos mais convidados aqui da Reconnect. Ele que é historiador, pesquisador, escritor, já veio falar aqui aonde estava Jesus dos 13 aos 30, esse livro fantástico dele. Já veio também falar sobre os piores papas da humanidade, baseado aqui nos 30 papas que envergonharam a humanidade, também de sua autoria. Também autor dos grandes mártires do cristianismo, de Estevão Luther King, e dentre outros milhares de livros que esse cara já escreveu, que ninguém sabe onde é que cabe tanta informação dentro de um HDzinho cerebral. Então, com a gente novamente, é sempre um prazer, Jeová Mendes. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta, Jeová. Meu amigo, me sinto muito grande bem, amigo. Aqui, bem confortável estar aqui ao lado de vocês, sempre disponível para qualquer ocasião que me convidarem, estarei aqui para responder todas essas perguntas, essas indagações, né, Roberto? Exatamente. Legal. Jeová, Muito bem, Jeová. Primeiramente, o pessoal entender, né? O que foi a Inquisição? Roberto, Bernardo, Roberto, é o seguinte, a Inquisição foi um tribunal eclesiástico. O tribunal eclesiástico foi criado pela Igreja Católica no ano de 1184, no Concílio de Verona, na Itália, pelo Papa Lúcio III. Esse tribunal eclesial foi criado com a finalidade de enfrentar as diversidades ideológicas, digamos assim, aquelas instituições contrárias à Igreja Católica, no caso os albigenses, os valdenses, os bogomilos. Existiam várias tendências religiosas na Europa que se contrapunham à Igreja Católica, passaram a fazer hostilidade à Igreja Católica e contestá-la pelo fato de ela não encontrar, dentro do seu escopo doutrinal, determinadas doutrinas que pudessem justificar toda aquela parafernália de ritos que a Igreja Católica criou ao longo da história, né? Então, essas organizações eclesiais, digamos assim, contestadoras, os protestantes, os batistas, os anabatistas, os presbiterianos, os luteranos, né, os ruteritas e muitas outras que existiam na Europa no período pós-reforma de Lutero. Então, esses grupos que vieram contra a Igreja Católica enfrentaram exatamente o braço armado, o braço punidor da Igreja Católica, que foi chamado o Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Santa Inquisição. E santa não tem nada, né? Então, a Igreja Católica, ela criou essa instituição terrível que foi a Inquisição no ano de 1184 e passou a entrar em vigor em 1208, já na gestão do Papa Inocêncio III. Depois veio o período mais crítico da Inquisição, por volta de 1231, com o Papa Gregório IX.
e lá na frente com o Papa Inocêncio IV, que foi um período de muita tortura. E daí para frente, a igreja, ela junto ao Estado, junto aos reis, junto ao poder, né, Roberto? Totalmente junto ao poder, conectada com todos os poderes terrenos, com todas as garantias, né, institucionais e eclesiais, né? Então, a igreja começou, então, a punir e perseguir aqueles que divergiam da igreja católica. Porque a igreja católica, se você for fazer uma raspagem bem direitinha, uma triagem bem direitinha, você vai entender que a igreja católica, até o período de Constantino, como falamos aqui em outra ocasião, até o período de Constantino, a igreja não tinha essa parafernália de ritos, né? Todo esse dogma, esse ritual dogmático, cheio de regras, tudo isso a Igreja Católica criou depois de Constantino. Aí veio a questão do sacramento, veio a questão do batismo de criança, veio a questão, por exemplo, da extremunção. Não tinha nada disso, Giovanni. Não tinha nada disso na Igreja Primitiva. Não tinha nada disso. Isso tudo foi criado pela Igreja Católica no decorrer dos séculos. Então, quando aqueles que conheciam a Bíblia e que se contrapunham à Igreja Católica, diziam, não, isso está errado, isso aí, Jesus não deixou isso. Isso foi a Igreja que criou, isso é heresia. Então, passou um grande contingente de pessoas contestadoras que passaram a criticar a Igreja Católica e a enfrentá-la com toda a garra. Por quê? Porque ia de encontro exatamente à doutrina cristã. Foi a partir daí que a igreja, junto aos soberanos europeus, principalmente na Espanha, Portugal e na Itália, e nos dois países da Península Ibérica, no caso Espanha e Portugal, onde teve realmente uma inquisição muito forte, de muita maldade, de muita punição, muita tortura, muitas mortes. É tanto, Roberto e Bernardo, que entre 1184 a 1834, quando acabaram a Inquisição, quem desmantelou a Inquisição na Europa, na Espanha, foi o próprio Napoleão Bonaparte, o general Bonaparte. Depois a sua morte, 700 anos. Praticamente de 1184 a foram quase 600 anos de terror. Mas você falou uma coisa interessante, a Inquisição ali na Espanha e tal, existia, apesar da Inquisição ser uma instituição da igreja, mas teve uma Inquisição romana, uma Inquisição portuguesa, uma Inquisição espanhola. Qual eram as diferenças dessas práticas da Inquisição? Por exemplo, a Inquisição espanhola foi a mais violenta, ela foi conduzida por Frei Tomás de Torquemada, né, que foi o mais cruel dos inquisidores, né? Por quê? Porque a Espanha, naquela época, ela tinha um império, foi o maior império no século XVI, foi a Espanha e Portugal. Então, por que ela foi mais violenta? E ela se expandiu não só na Península Ibérica, mas veio para a América Latina, veio para o Brasil, veio para o Peru, veio para a Colômbia, Venezuela. Então, em todos esses países, houve a visita de inquisidores. E também muita gente foi queimada naquela época. Inclusive, queimaram um teatrólogo aqui brasileiro chamado, que era muito conhecido, Antônio José, foi queimado na fogueira, levado daqui para Portugal e foi queimado lá, Antônio José. Foi queimado em 1839, foi pessoa queimada lá em Portugal, e era do Brasil, né? Acontece o seguinte, que a Inquisição Espanhola, a diferença é a seguinte, que a Inquisição Espanhola, ela expandiu todas as suas ações punitivas para todo o Império Espanhol. Toda a América Espanhola pertencia à Espanha. Então, a igreja, naturalmente, para tirar proveito, através dos seus monarcas, que eram exatamente os reis católicos Fernando e Isabel de Aragão, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que eram os reis católicos, em cuja gestão Torquemada tornou-se muito poderoso, expandiu todo o poder punitivo e eclesial da Inquisição para os países que fazia parte da própria Espanha. Portugal tinha um império bem menor, mas também expandiu, levou também a sua Inquisição, não só com a mesma fúria, né, com os mesmos resultados punitivos como a Espanha. Então, a Igreja Católica, ela teve a atuação da Inquisição com mais violência exatamente na Espanha, que foi a mais violenta, Portugal, né? E depois também na Itália. A Itália não foi tão violenta, mas também teve muita punição. Mas o que mais, a fase mais negra mesmo, vai exatamente em Portugal, foi com João de Melo, que foi um inquisidor terrível, Frei Alexandre de Azambuja, Frei Gaspar de Juglar, que foi terrível lá na Espanha, Frei Gaspar de Juglar, Pedro de Arboés, que foi terrível, foi assassinado
na porta de uma catedral. Aí houve a vingança de Torquemada na Espanha para caçar os autores do atentado contra Frei Pedro de Arboés, que depois foi transformado em santo. Então, a igreja, a partir daí, começou a quebrar toda a resistência dos seus opositores em todo o mundo, né? Começando pela Europa e depois por toda a América Latina. Inclusive os judeus, o povo muçulmano ali na Península Ibérica sofreram bastante. Exatamente. De um lado, os judeus, porque os judeus pagaram um preço muito alto, Roberto, porque os judeus se opunham à não conversão ao catolicismo. Os judeus não querem o cristianismo. Então, como os judeus não aceitavam Jesus como Salvador, a igreja se voltou contra os judeus, a tal ponto que a perseguição foi tão violenta que na Espanha e Portugal eles foram expulsos e foram dispersos por várias partes do mundo. Foi chamado uma grande diáspora que aconteceu na Europa. Tomaram todos os bens dos judeus, os judeus saíram simplesmente com a roupa do corpo, foram expulsos, foram perseguidos, aquela coisa toda. Espalhados por resto, vieram para o Brasil, foram para os Estados Unidos, foram para a África, foram para a Ásia, mas o grande fluxo de pessoas fugindo da Inquisição, esse fluxo foi para a América, para as Américas, América do Sul, do Norte e Central, se espalharam para tentar sobreviver, inclusive mudaram de nomes. Os judeus que existem aqui no Brasil, tudo é Ribeiro, é Barreira, é Pinto, é Carneiro, mudaram os nomes para não serem alcançados pela Inquisição. Em Portugal e na Espanha esses acontecimentos foram terríveis. Agora, a igreja puniu os muçulmanos, porque os muçulmanos também eram contra os cristãos e ocupavam a Terra Santa. Por isso que houve aquelas 8 cruzadas da cristandade europeia, né? Os poderosos ligados à igreja. A igreja prometia a salvação àqueles que matassem os muçulmanos e matassem os judeus, porque eram todos ímpios, precisava ser eliminado da face da terra, porque eles não aceitavam Jesus como Salvador. Então, a questão das cruzadas da Igreja Católica com os poderosos da Europa para varrer todos aqueles malefícios que ele dizia que eram malefícios lá no Oriente Médio, porque os muçulmanos ocupavam o lugar santo de Jerusalém, a Terra Santa. Então, os peregrinos que saíram da Europa iam em peregrinação à Terra Santa eram assaltados e mortos pelos turcos, pelos árabes, pelos turcos seljúcidas, pelos árabes ismaelitas, que eram selvagens, né? Os Cid Nazirim. Então, eram assaltados e mortos. Então, essas cruzadas, o objetivo dessas cruzadas, exatamente tinha uma finalidade: libertar a Terra Santa do domínio dos muçulmanos. E os muçulmanos que invadiram a Europa, principalmente a Espanha e Portugal, construíram muitas cidades lá, e eles iam avançando em toda a Europa. Foi preciso o braço forte dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela para poder reprimir esses indivíduos e derrotá-los, e fazer com que eles recuassem e voltassem para o Oriente Médio. Então, a igreja criou 3 tipos de inimigos. Criou o primeiro inimigo, o judeu, que não aceitava Jesus como Salvador. O segundo inimigo, o árabe, também não aceita Cristo como Salvador. E, além disso, vinha para conquistar a Europa. Eram infiéis, que deviam ser exterminados. E o terceiro, a Igreja Católica se voltou, primeiramente, contra os próprios católicos. Por quê? Os primeiros que foram queimados na igreja, quem foi? Não foi os protestantes. Os primeiros que foram queimados foram os próprios católicos. Por quê? Porque aqueles que, por exemplo, que era acusado de dizer, esse cara aí tem tendência judaica, ele não come carne de porco, ele não cozinha no sábado, olha para a casa dele se tem algum chaminé com fumaça, se não tiver, o cara era acusado. Mas, João, o que tem por trás disso? Porque a gente entende e sabe, né, que é muito além de uma questão de fé ou de imposição de fé. Havia interesses financeiros, territoriais, de poder. Então, assim, essa revolta ou esse levante contra o povo judeu, os próprios católicos, como você muito bem falou inicialmente, quanto o povo muçulmano, o que é que tinha por trás, se a gente for falar sobre questão de poder e território? Uma pergunta muito, muito interessante, de profundo entendimento, né, Bernardo? Paz, eu vou dizer. Demais. Uma sapiência fenomenal. Não cresceu, eu quero ser igual. Eu sou incrível. É o seguinte, Roberto, tinha um alvo principal, a pergunta foi muito bem feita. O alvo principal que a igreja tinha na época, junto com os reis, com a monarquia, com a nobreza, com a realeza, com os poderosos. Qual é o objetivo? Por que a fúria foi tão grande contra os judeus e contra os cristãos? Porque a igreja ela visou muito os bens materiais, as pessoas que tinham posses, grandes latifundiários,
pessoas ricas que tinham dinheiro. O judeu, porque tinha o dinheiro mesmo. O judeu tem o monopólio do dinheiro do mundo todo. O mundo todo o controle é do judeu. São os bancos, os laboratórios de remédios, as indústrias de armas, as comunicações do mundo todo. Tudo hoje é monopólio do judaísmo, de Israel, né? Existe até a passagem, inclusive eles confiam muito nessa passagem que está em Deuteronômio, que você está aí, né, nos assistindo, veja na Bíblia aí, em Deuteronômio capítulo 15, versículo 6, diz assim, ali é a base, é o alicerce, é a base alicerçal, é o escopo do capitalismo, está ali, 15:6 de Deuteronômio. Eis o que disse o Senhor Deus aos filhos de Israel: emprestarás a muitas nações, mas a nenhuma delas tomarás emprestado. Tu, Israel, meu povo, tu dominarás sobre todos os povos, mas ninguém há de te dominar. Então, aí é a força do capitalismo. Isso foi escrito exatamente lá está na Bíblia, lá, Moisés escreveu isso. Moisés escreveu em 1480 a 1500 a.C., 15 séculos antes do nascimento de Jesus. Moisés escreveu lá no Deuteronômio, né? Que seria o dono do capital financeiro internacional. Então, a igreja, naquele momento, vendo a riqueza dos judeus, a igreja voltou os olhos para a comunidade judaica. Os mouros, os tornadiços, né? Ele estava lá. Então, esse povo era muito visado pela igreja. Por outro lado, por trás, tinha os reis ambiciosos, tinha uma nobreza sequiosa de poder e de riqueza, ligada à Igreja Católica através dos seus inquisidores, principalmente Torquemada, que era um espelho do demônio, que era uma representação do capeta mesmo. Torquemada, Frei Tomás de Torquemada, esse, junto com os reis, juntou toda aquela tramóia para tomar os bens dos judeus, confiscar os bens dos judeus. Eles criaram a situação no que os judeus é o seguinte: ou vocês aceitam Cristo como Salvador e se batizam, e vocês renunciam, abjuram da sua doutrina judaica, aderem ao cristianismo, se batizam e se tornam cristãos. Os judeus diziam, não, negativo. Preferimos perder todos os nossos bens. E realmente saíram com a mão na frente e outra atrás, foram dispersos pelo mundo. Toda a riqueza do judaísmo ficou exatamente ali na Península Ibérica, porque todos os reis, os monarcas do mundo todo, ao longo da história, dividiam os reis, porque quem tinha o dinheiro para emprestar eram os judeus. É tanto que os judeus era considerado uma instituição de usurários. Eles viviam da usura, da empréstimo de dinheiro, né? Então, o que aconteceu? Os reis, esses judeus emprestavam dinheiro aos reis para manter as suas guerras, as suas esquadras, os seus exércitos, e esse dinheiro ele não pagava para os reis. O que fazia? Mobilizava a igreja, mobilizava o povo ilé, a população toda contra o judaísmo, dizendo que os judeus estavam sacrificando crianças cristãs, que havia muitos rituais e muita morte de infanticidas. Os judeus matavam crianças nos seus rituais diabólicos, usando toda aquela teoria da cabala, algumas coisas da cabala, para fazer ritual de sangue. E a população acreditava nisso aí. E a igreja, através dos inquisidores, sabia muito bem, Roberto e Bernardo, como fazer fake news, esse descontentamento, canalizar todo o descontentamento. Eram as primeiras fake news da história. Exatamente, as primeiras fake news. Então, expulsavam os judeus daquelas comunidades, daqueles países, e não pagavam as suas contas. Então, a partir daí, com os regulamentos eclesiais e os regulamentos jurisdicionais dos reis, dos juristas, é o seguinte: os judeus eram expulsos, eram queimados, mortos, havia muitos massacres, como aconteceu em 1506 em Lisboa, o massacre dos judeus, que morreram mais de 30 mil judeus, foram mortos pela fúria da população, porque foram acusados de fazer rituais com crianças inocentes, aquela coisa toda, uma aberração. Então, esses bens, o sujeito perdia a família, o cara era preso, era obrigado a usar um hábito velho horrível chamado São Benito, andava descalço, os bens iam para a igreja, baixa, né? Com o rosário velho na mão, deu uma pedra na cabeça, um turbante. Os bens perdidos iam para a igreja. Ia para a igreja, ia também exatamente para os reis, a família real. A família real e a igreja. A igreja real. Os reis, a nobreza, a realeza, a igreja e tudo. Ficou tudo com esse. E era basicamente a coisa só. Tudo em relação à expansão, à expansão colonial, à conquista do Novo Mundo, a Inquisição também teve um papel fundamental para justificar essa expansão, né? Exatamente. Onde os países que foram colonizados por Espanha e Portugal, que os principais naquela época do século XVI para frente, né? De 1450 para frente até 1800 e tanto, quando eles ainda tinham um poder muito grande. Então, nesse período aí de 300 anos, a Igreja Católica, através exatamente dos seus governantes católicos, através também da sua cúpula eclesiástica,
Com os colonizadores, ia também os inquisidores. Aí vieram os jesuítas, vieram os dominicanos, vieram os franciscanos, vinha com molheiros, para dizer que. E vinha também com o objetivo de impor o catolicismo. Mas há quem fale também, Jeová, que para justificar o investimento nesse processo de colonização, que era caro, né? Também tinha esse fator de catequização e a caça realmente de quem não era cristão ou que ainda não tinha. Exatamente, como eu falei, mandar os olheiros, né? Dizer, olha, a igreja, você tem que acreditar no santo Era utilizado para justificar também esse investimento na expansão. Exatamente, porque eles iam levando os padres, e levando todo aquele escopo doutrinal, ó, você aceita ou morre. Você vai para o inferno, você será morto, aquela coisa toda. Então eles iam sabendo quem eram as pessoas que queriam, aqueles que se opõem à igreja católica. Essa nossa visão comum, que a maioria de nós temos, porque isso é pouquíssimo estudado nas escolas, né? Pouco estudado, É claro, né? É claro que é pouco estudado na história. Então, assim, é incorreto afirmar, então, que a Inquisição foi uma caça às bruxas. Então, não tinha nada de bruxaria, não tinha nada... Foi uma caça ao poder, foi uma caça total ao dinheiro. Então, a Inquisição uma não caça tinha ao nada... dinheiro, exatamente. Não tinha nada a ver com caça às bruxas. Não. Essa questão de usar a palavra as bruxas, o Shabá, que é o sábado dos judeus, de ser judaico, de seguir os preceitos de Moisés, ser contra Cristo, isso é uma mera Foi desculpa. Uma desculpa esfarrapada mesmo, para poder justificar. Acontece, gente, que é o seguinte, convém salientar que o que aconteceu, a Inquisição, que foi a mais enfadonha, a mais cruel, a mais diabólica, a mais luciférica, né, a mais satânica, dos tribunais para punir pessoas em nome da fé, isso aí foi utilizado pela Igreja Católica, que deveria ter feito esse absurdo, né? Usaram o nome de Deus, mataram, torturaram, queimaram, não só os judeus, não só os cristãos, aliás, a Igreja Católica, mas também os muçulmanos e outras religiões que mataram em nome de Deus. Só que a Igreja Católica, não podemos misturar a Igreja Católica a igreja cristã, que veio lá do cristianismo. Sim. Porque a igreja cristã era paz, era amor, era misericórdia, era perdão, era compreensão, era tolerância, tudo isso, né, Roberto? Tudo isso, esses dados, essas virtudes fundamentais, né, foram deixados de lado. E aqueles que ocuparam o cargo, a igreja católica, através dos seus papas, dos seus bispos, dos seus prelados, dos seus clérigos, e de suas autoridades eclesiásticas, usaram essa ferramenta, esse mecanismo, para poder se completar financeiramente, tirar proveito da riqueza, transformar a Igreja Católica numa instituição mundial. Aí, com todos como os é poderes, que tá? né? Como é que ficou, então, o não julgarás e o não matarás? Você fala já, vamos para o intervalo. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.
Voltamos, você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Hoje, com o nosso campeão de audiência, Jová Mendes, nosso historiador, pesquisador e escritor de plantão. Sempre que nós temos assuntos polêmicos que envolvam fatos históricos concretos, nós chamamos aqui, pedimos arrego, aqui é o Jová Mendes. Então, autor desses livros, cara, belíssimos. Jová, a gente começar o segundo bloco, que está fervilhando aqui, o primeiro, aos grandes mártires do cristianismo de Estevão Luther King. Muito bom, livros obrigatórios para quem gosta de história religiosa, sobre o cristianismo. Você sabe onde estava Jesus dos 13 aos 30? Primeiro Jová, programa que fizemos com o Jeová sobre esse Jová tema, explica, né, tá? E aqui os 30 papas que envergonharam a humanidade, dos portões sombrios do Vaticano. Dos porões. Dos porões sombrios do Vaticano. Excelente, tá? Então, Jová, fala aí quem quer adquirir um desses Inclusive, esse livro exemplares. dos papas, os 30 papas que envergonharam a humanidade, vem toda a história, uma parte da história da Inquisição, vem até as gravuras aí dos instrumentos de tortura, que eram muitos instrumentos que são terríveis. Você sente mal quando você abre aí, você vê as torturas, os instrumentos maléficos que foram usados para poder obrigar as pessoas a confessar os seus crimes, né? Aí foi no período Não tinha nem crime, né, Jová? Não tinha crime, não, era invencionista, né? Dos juízes, dos acusadores, né? Dos inquisidores, e inventava qualquer coisa para lhe acusar e condenar e levar você para a morte, né? Isso tudo foi feito aí na gestão exatamente, principalmente no período de Torquemada. Está aí as torturas aí, né? Aí, coisa terrível. Aqui, vamos, foca aqui, por favor. Essa é a chamada roda de despedaçamento. Você ia passando embaixo e tinha os pregos que lhe mutilava tudo, coisa terrível, né? Então, você quer saber mais sobre a Inquisição? Tem muita coisa aí de sobre tortura. esse papo que a gente está batendo hoje com Tem o Jová muitas Mendes. torturas aí, né? Nessa mesma folha Tem aí. esse papo aqui, olha, tá com toda fundamentação histórica, Tudo documentado. por data, Muito bem ilustrado. muito bem ilustrado. Olha, Tem muita coisa aí. Tudo são aparelhos de tortura, né? Coisa terrível. Ali tem um quinute, ali tem a roda de esmagamento, são muitos instrumentos aí. fantástico, esse livro fantástico. Reconect indica. Jová, adquire aonde esses livros? Bom, no final da entrevista você vai passar lá a rede social da minha filha, né? Que é Pronto. a minha filha Lisiane, quem. Vou deixar o WhatsApp dela, acho que é um exatamente. contato mais fácil, né? Jová, antes do nosso intervalo, adquiram, tá, gente? Excelentes livros. Antes do nosso intervalo, eu perguntei. Então, é um mito afirmarmos que a Inquisição foi uma caça às bruxas, né? Então, não foi nada de magia, nada de busca de heresia. Era muito mais, historicamente falando, era muito mais uma busca pelo poder, pelo dinheiro e pela expansão do Império Católico, né? Exatamente, Bernardo. Na verdade, você pode ver que em 62, o Santo Padre, o Papa João XXIII, eu disse até para o João, qual é o teu Papa preferido? João, para mim é João XXIII. Estou contigo, concordo. João XXIII pediu perdão ao mundo. João XXIII pediu perdão ao mundo. Paulo VI pediu perdão ao mundo. João Paulo II pediu perdão ao mundo por todas essas atrocidades que foram cometidas em nome de Deus, em nome da Inquisição. Pediu perdão aos judeus, pediu perdão aos cristãos, pediu perdão aos muçulmanos. Tudo que aconteceu de atrocidades ao longo da história, os crimes mais hediondos, os crimes mais terríveis que foram cometidos em nome da fé, o Papa pediu perdão exatamente por isso. Então, por quê? Porque o Papa sabe, a Igreja Católica sabe, porque ela é detentora de todos os conhecimentos. Ela tem um monopólio de todas as informações espirituais. Tudo que nós comentamos aqui, quer ser dentro da linha da alta espiritualidade como da baixa espiritualidade, a igreja tem know-how para tudo, ela tem um monopólio de todas as informações. E ela sabia com quem estava lidando, sabia que aquelas perseguições, aquelas acusações levianas, não tinham nenhuma fundamentação. Né? Por quê? Porque estava visando os bens através dos reis, aqueles reis invejosos, daqueles reis, como se diz, dos olhos grandes, né, através dos inquisidores, para tomar os bens dessas pessoas, a riqueza dessas pessoas. Então era muito fácil, chegava assim, desculpa, Roberto. Assim, então vamos lá, então vou petar ali um judeu que é rico, eu vou acusar ele de bruxaria, heresia, mata ele, fica com as coisas dele. Era desse jeito. Jová, a Inquisição no Brasil. Como é que foi a Inquisição no nosso país?
E eu queria que você falasse alguns exemplos da Inquisição aqui, como atuou. Teve gente que foi queimada aqui, Foi queimada. que foi torturada. Como é que foi? O Brasil foram queimadas na totalidade, cerca de 62 pessoas. Não foi tanta gente, não, foi 62 pessoas, né? Mas a Inquisição aqui veio para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né? Onde tinha exatamente muitos negros, tinha cafusos, tinha né? Tinha o chamado mulato sarará, que não podia assistir às missas, nem o negro que tinha que ficar fazer os rituais Os lá caboclos, né? na Os senzala. judeus que vieram para cá também foram perseguidos. Chegaram aqui, não, eles já vieram fugidos, Mas quando chegaram chegaram aqui, se esconderam, trocaram de nomes, e por isso que eles não foram alcançados. Na América, nas Américas Não Central, houve nenhum caso do de Norte. judeu que Não, foi, Os que foram que foi punidos aqui, morto pela Inquisição. não. Aqui só foi queimado o judeu Antônio José, que pegaram aqui no Brasil, levaram para Portugal e queimaram lá no ano de 1739. Está na história aí, judeu Os Antônio ficaram aqui José. eram chamados cristãos novos. Né? Os cristãos novos. Por que cristão novo? Porque disse, não, você agora, não, eu sou cristão novo, eu aceitei, sou cristão, você batizou, estou batizado. Cadê o batismo? Está aqui. Então as pessoas são obrigadas a se batizar para evitar problemas. Agora, quem foi punido aqui no Brasil, sabe, vieram uma espécie de inspeção inquisitorial, veio ao Brasil, vieram alguns inquisidores, aí vieram para a igreja, está chegando aí o grande homem, o santo inquisidor, o grande inquisidor está chegando aí para ter uma conversa com as famílias. Então ia chamar as famílias mais influentes. Como é você como é que você faz ao levantar? Você se benze, você se reza, você é devoto de Maria, E você ele é é logo devoto pros dos mais santos, ricos, né? coisa, entendeu? Então eles faziam uma inquirição, faziam uma rigorosa inquirição naquelas pessoas. Se pegasse algum deslize por parte dessas declarações, essas pessoas eram punidas, e algumas foram 62 pessoas queimadas entre 1680 até 1830, foram 62 brasileiros queimados, levados daqui e para Portugal e queimados lá em Portugal. Agora aqui houve as punições, muitos foram punidos e eles impuseram algumas restrições, algumas coisas. Essas pessoas ficaram cumprindo a sua pena no Brasil. E vigiados pela igreja, pelos padres, pelos bispos, pelos representantes do Vaticano, o pessoal que trabalhava nessa linha inquisitorial. Então essas pessoas ficaram sob observância e sob vigilância. Tinha sempre um abelhudo, tinha sempre um olheiro, verificando se você está realmente cumprindo com as determinações da igreja. Mas há quem diga também, apesar da gente entender que o projeto mesmo, que a intenção mesmo, era a intenção de poder e de dinheiro, mas há quem diga que havia realmente pessoas que faziam práticas de magia e bruxaria como forma de resistência. Exatamente. Agora, muita gente, que você falou, Roberto, muita gente praticava então esses atos, né? Então a pessoa dizia assim, alguém que não gostava de outro, aquele cara ali é macumbeiro, aquele cara ali é feiticeiro, eu via ele fazendo. Então isso era o suficiente para lhe acusar. E você já era levado perante a autoridade, os juízes, os tribunais inquisitoriais, e você estava totalmente liquidado. Ou perdia os bens, perdia a família, muitas vezes em troca da vida, para não morrer, tinha que entregar os bens. Era muita perseguição. E também tinha a questão de saúde, né? A questão, exatamente. Pessoa que era epiléptica, ou que era psicótica, também era... Eu dizer que era demônio, que a pessoa estava sendo demônio, porque não estava cumprindo os rituais da Igreja Católica, aquela coisa toda. Então, é uma parafernália de preceitos, de acusações banais, levianas, fictícias. Acusações fictícias que não tinham fundamento. E essas pessoas foram punidas em todo o Brasil. Acontece que a Igreja Católica, nesse período aí, a Igreja Católica foi o período da chamada catequização através dos jesuítas, né? Os jesuítas vieram para o Brasil, essa ordem eu pertencei, que eu tenho muita honra, porque eu estudei em escola jesuíta em Baturité, na Escola Apostólica de Baturité, né? Que eu tenho um grande amigo, que é o padre Eugênio Patielli, que eu tenho um profundo respeito e carinho por aquele grande sacerdote, né? Muito sério, uma pessoa muito... Então é o seguinte, o que acontece? Nesse período que veio a ordem jesuíta para o Brasil, começou por São Paulo, pela Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, nessa época aí, na época do Padre Antônio Vieira, que também entrou em confronto com a própria Igreja Católica, foi preso em Portugal e foi preso pela própria Inquisição. O cara que era um grande orador, transmitia, falava a verdade, então incomodava os poderosos, inclusive incomodava o próprio clero. O que aconteceu? Como esses jesuítas vieram aqui como os grandes, foram os primeiros mestres, que vieram aqui para ensinar, para catequizar, exatamente para poder ensinar a língua portuguesa, porque tinha várias línguas através dos índios. Então, esse pessoal
A Igreja Católica, através dos jesuítas, cresceu muito em todo o Brasil. Isso cresceu tanto que o Ceará também tivemos problema aqui com o padre Gabriel de Malagrida, que esteve lá exatamente na Serra da Ibiapaba, evangelizou, deixou muitas igrejas lá, e foi chamado, voltou para Portugal, lá entrou em confronto com o Marquês de Pombal. Todo aquele pessoal da América Latina, de toda a América do Sul. Morreu também na Inquisição, né? Ele foi queimado, o padre Gabriel de Malagrida. Então, o que aconteceu? Todo aquele pessoal da América Latina, né? Que era chamado em Portugal para prestar depoimento, para prestar declarações perante o Tribunal do Santo Ofício, muitos saindo do Peru, da Venezuela, da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, do Equador, da Costa Rica, de Honduras, da Guatemala, todo aquele povo ali do Panamá, era levado para a Espanha, para Portugal, para prestar depoimento. Muitos não voltaram, porque foram mortos, que foram torturados. Aconteceu o seguinte, como os jesuítas, a ordem jesuíta, a Sociedade de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola, Diego Enigo Lopes de Recalde, conhecido como Santo Inácio de Loyola, que fundou fundou a Companhia de Jesus, cuja instituição pertencia. Em 1534 foi criada a Companhia de Jesus, chamada Sociedade de Jesus, por Santo Inácio de Loyola, através do Papa Paulo III, 1533. Foi fundada em 1534, aliás. Foi criado a Sociedade de Jesus, a Ordem Jesuíta. Essa Ordem Jesuíta, em toda a América Latina, inclusive no Brasil, tornou-se a mais poderosa das instituições da Igreja Católica. E os padres tornaram-se grandes latifundiários, poderosos, aquela coisa toda. Esse problema do monopólio das terras no Brasil, que tinha participação da igreja, incomodou a elite de Portugal. Sim. Incomodou. Então, quando houve lá em Portugal, começou a discordância entre o rei, por exemplo, Dom José I, que foi o pai de Dona Maria Louca, que foi a mãe de Dom João VI, que foi a avó de Dom Pedro I e bisavó de Dom Pedro II, a chamada Maria Louca, que morreu em 1816 no Rio de Janeiro, morreu louca, né? E o que aconteceu? Dona Maria I Louca, que não gostava do Marquês de Pombal, porque o Marquês de Pombal pertencia à maçonaria. O rei também pertencia à maçonaria, que não era muito bem visto pela Igreja Católica. Então, as elites de Portugal, que era representada pela família Távora, Dona Marquês de Távora, que foi decapitada, da mesma família do Virgílio Távora, Távora era uma só, vieram para cá. Então, essa é a elite de Portugal, a realeza de Portugal, os grandes latifundiários de Portugal, aquela família rica, né, que era ligada, por exemplo, aos jesuítas, né, que tinham os seus negócios no Brasil. Então, esse pessoal não gostava do rei, porque o rei era maçom, e o Marquês de Pombal era maçom, que era o primeiro-ministro todo-poderoso Marquês de Pombal. Aconteceu que eles tramaram a morte, juntamente com o jesuíta, a morte do rei, juntamente com o Marquês de Pombal. Houve um atentado, o rei saiu ferido, o Marquês de Pombal saiu ferido, o rei mandou investigar, juntamente com o Marquês de Pombal, quem eram os inimigos. Aí pegou todo mundo do lado da nobreza, gente da realeza e todo o pessoal dos jesuítas. É tanto que os jesuítas foram expulsos do Brasil e de toda a América Latina. E a ordem foi considerada extinta. Entendeu? Por quê? Então, nesse período, houve um processo rigoroso. A dona Marquesa de Távora, aos 59 anos, foi decapitada, junto com o marido, com os filhos, com os cunhados, com a família toda dizimada. Houve uma tortura muito grande. Ele pegou o padre Gabriel de Malagrida, que estivera no Ceará, na cidade lá, na região da Ibiapaba ali, também foi queimado numa praça pública em Lisboa. As suas cinzas foram jogadas dentro do Rio Tejo, em Portugal, dentro do Rio Tejo, jogadas lá as cinzas dele lá. Houve uma perseguição violenta do Marquês de Pombal. É tanto que quando Dom José I morreu, que a sua filha, a Dona Maria I, assumiu, ela afastou logo o Marquês de Pombal. Tinha muita raiva do Marquês de Pombal por causa dessas atrocidades, porque era uma rainha católica e não gostava da maçonaria. Então, o que aconteceu? A América Latina, toda a América Latina, América Espanhola e América Portuguesa, pegando os países da África, que muitos países, Mongola, São Tomé e Príncipe, Mongola, Moçambique, tudo ali, Guiné-Bissau, né, tudo, Ilha dos Açores pertenceu ao Império Português, esses impérios também foram afetados pela Inquisição. Então, o único país que não foi afetado pela Inquisição foi exatamente os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, né, apesar de ter sido uma colônia da Espanha, mas os americanos receberam essas próprias pessoas sendo perseguidas pela Inquisição, fugiram para a América. Quem era? Os anabatistas, os batistas, os luteritas, os luteranos, entendeu? Todo esse pessoal. Judeus, Nova York, esse pessoal fugiu para os Estados Unidos. Nós estamos num país livre. E foram esses homens pioneiros, os chamados pilgrims, os pais peregrinos, os pilgrims, né? Fundaram os Estados Unidos,
e impuseram a religião a deles, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja batista. E o processo de colonização dos Estados Toda a Unidos colonização norte-americana, foi de povoamento, né? Povoamento E não exploração. e de desbravamento foi todo feito pelos protestantes. Então tornou-se uma potência mundial os Estados Unidos, porque foi conduzido por gente da mais né, alta competência intelectual e pessoas sem aquela pecha da superstição que atrasou muito o Brasil. Mas o processo também de colonização foi um processo focado no povoamento e não de exploração. Exatamente. Né? Então, mas cada um pegava a sua região e aqueles homens ricos começavam então a povoar aquela região. Claro que o processo de desbravamento dos Estados Unidos foi feito também no caso a questão das terras com os índios, né, os Sioux, né, os Apaches, os Cherokees, que eram as tribos daquela época lá, foram todos mortos, dizimados. Foram dizimados pela elite branca, e as terras foram totalmente dominadas e impuseram lá, então eles se impuseram pela força econômica. Mas a religião, ninguém morreu, a não ser em 1642 para frente, que houve também a Inquisição protestante dos Estados Unidos, que foi exatamente a queimação das bruxas de Salem, que foram mais de 40 mil mulheres foram queimadas por besteira. Quem eram os anglicanos, os anabatistas, os metodistas, os luteritas, né? O pessoal seguidor de Lutero, os luteranistas. Esse pessoal queimou muita gente inocente também nos Estados Unidos, porque foram acusados de chamada as bruxas de... E lá na Suíça também houve também intolerância por parte dos protestantes, na época de Calvino. Miguel Servet, que foi um grande médico famoso, foi queimado em praça pública, porque divergia exatamente de alguns preceitos doutrinais do senhor João Calvino. Então houve também perseguição por parte dos protestantes contra os católicos, só que num grau muito bem menor, você não pode comparar, né? Sim. Mas, Jobá, uma das espadas da ponta de lança da Inquisição, é correto afirmar que foram os... estava conversando, Roberto, mais cedo, os padres que eram guerreiros, o nome? Os cruzadas. Os cruzados, né? Eles eram a ponta da lança da Inquisição. Usaram os mesmos métodos que foram usados na Inquisição, os mesmos métodos que foram usados, por exemplo, na Inquisição, foram usados também nas Cruzadas. A tradição toda veio para a América Latina, aquela coisa toda, porque eram chamados padres guerreiros, os frades guerreiros. Usavam aquela indumentária de um frade, né? O capuz na cabeça, em cima de um cavalo, com a lança e tudo. Mas então podemos afirmar que os cruzados provaram do próprio veneno, porque eles também foram acusados, né? Acontece que os próprios cruzados, no caso os templários, que foi fundado por um francês chamado Hugo de Payan, que foi fundado na França em 1118, eles cresceram muito, foram para libertar o lugar santo de Jerusalém, mas eles receberam muitas doações, muito ouro, muitas terras dos magnatas europeus do mundo todo, o pessoal dava suas terras, porque em agradecimento pelo fato de ter libertado a Terra Santa do domínio dos muçulmanos, daqueles chamados heréticos, né? Então, a própria instituição, no caso os templários e o chamado Priorado de Sião, que se espalhou por toda a Europa, pela França, Portugal, tinha castelo em todo canto, tinha castelo no Oriente Médio, tinha castelo... Até hoje tem um castelo em Portugal, né? Tem um castelo por todo canto, que pertencia a esses templários. Então, quando eles cresceram muito, e a Igreja Católica, a partir do Papa Clemente V, que era um Papa meio devasso, que tinha várias amantes, para manter todo aquele luxo... Papa meio devasso. Meio devasso. Né? Então, aquele Papa, para conduzir aquela vida de opulência, aquela vida de suntuosidade, precisava de dinheiro. E o que aconteceu? O Papa Clemente V, que era de origem francesa, né? Juntamente com o rei Filipe IV o Belo de Portugal, criaram uma conspiração para acusar os templários, dizendo que eles tinham cuspido na imagem de Jesus, que eles tinham se masturbado diante da imagem da Virgem Maria. Foi uma acusação terrível. E eles não puderam sair. Acusaram de bruxaria. Exatamente, também. Tudo. Até porque de os reis... foram acusados de sodomismo, de homossexualismo. Os reis deviam dinheiro aos templários, exatamente, né? deviam demais, não podia pagar. Então vamos acusá-los, dizer-lhes que eles foram flagrados se masturbando diante da Virgem Maria, diante da imagem de Nossa Senhora, a Santa Maria, né? A mãe de Jesus, a Puríssima Virgem, que eles cuspiram, chutaram a cruz, que eles cuspiram um bocado de besteira. E eles foram realmente presos, foram 183 cavaleiros chefes dos templários, do Priorado de Sião, e esse pessoal foi todo eliminado. Inclusive o chefe geral, que foi Jacques de Molay. Jacques de Molay foi queimado em 1314. Perguntaram para ele, em cima daquela lenha, aquela imensa pilha, aquela imensa acha de madeira, ele em cima, com a mão para trás,
Perguntaram, já que você tem alguma coisa a falar? Sim. Daqui a um ano, aqueles que me queimaram, que me acusaram levianamente, tanto o Papa Clemente V como o rei Filipe IV Belo estarão prestando conta com Satanás. Queimaram ele realmente em 1315, o rei Filipe Belo IV morreu, e morreu também exatamente o Papa Clemente Praga V. grande. Mas tem alguns estudiosos, Jeová, afirmam que, de acordo com alguns relatos, que os templários, por conta que eles viajavam muito, né? Eles protegiam a Igreja Católica, os peregrinos, eles tiveram contato com muitas culturas pagãs. E dentro desse contato com essas culturas pagãs, eles levaram para a Igreja Católica muitas simbologias pagãs que até hoje se usa sem ninguém saber que é pagã. Porque eles eram religiosos, né? Eram religiosos, ligados com a igreja, mas eles desbravaram todo o Oriente Médio ali, tiveram contato com vários povos. Eu te faço um convite, povos, né? Isso aqui dá um outro programa, eu te faço um convite, você aceita? Com certeza. Vamos gravar um programa sobre os símbolos pagãos dentro do cristianismo? Eu tenho muita coisa sobre isso, tem muita coisa sobre simbologia. Show. Inclusive desde a Babilônia, desde a Suméria, isso por volta de... Tá fechado? Tá fechado. Então... Temos um outro tema, nos reconectamos. Obrigado, então fica Jeová. aí, Acabou? fica ali. Acabou, homem. Que é Só isso, uma hora. rapaz, é rápido. É um vapt-vupt. É um VaptVupt. Queria estar aqui, mas quem quer saber mais, vai aparecer aqui seu WhatsApp para falar exatamente. com Quem a quer sua saber assessoria. mais, quem é adepto à leitura como eu e o Roberto, olha aqui, ele tá muita coisa que a gente falou Inclusive, hoje. Bernardo, todos os rituais, muitos instrumentos de tortura estão nesse livro, Os 30 Papas que Envergonharam a Humanidade. Aí, Tá aqui você muito vê lá bom. né? Então, procurem lá esse livro aqui, gente. Esses livros não podem se perder na história. Esse cara vai ficar para a posteridade. É um livro que você vai guardar para os seus filhos, para os seus netos, porque esse aqui tá a história viva, tá? Então, obrigado, Jeová. Tá feito o convite. né? Tá feito o convite. Tá feito o convite. Vamos falar sobre os símbolos pagãos dentro do Você cristianismo. não pede, irmão. Na hora que você ligar para mim... Fechou. Então, Eu venho como um cachorrinho com o rabinho atrás das pernas. que é isso. Jeová, você faz parte desse programa. Claro que Muito obrigado. Eu sou membro dessa instituição. Faz Membro parte da dessa- história da Reconnect. Muito obrigado, Jeová. Obrigado, Obrigado, Roberto Jeová. e Bernardo. Eu estarei aqui à disposição de vocês, sempre para trazer esses temas polêmicos que muita gente gosta, né, Roberto? E necessários. Necessário para esclarecer as pessoas, né? Obrigado, Que nós aqui nós não estamos Obrigado, combatendo a Bernardo. religião, nós estamos falando que a eu tô falando de história é história. religiosa. Lógico. Nós estamos falando aqui baseado em história. Exatamente. Obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa para mais conhecimento aqui na Reconet, que é o portal aberto para falar sobre espiritualidade, livre de preconceito, livre de dogmas, então, e sempre baseado em história, o que é melhor ainda, né, Roberto? Melhor. Então, obrigado, tenha um excelente domingo. Até a próxima semana. Eu quero que tu faça a minha biografia riquíssima. Jesus. Escrever a minha... Jesus. Melhor reação. Jesus. É melhor não. É melhor não.